Vamos lá, continuando nosso assunto sobre a cristologia, levando em consideração agora a continuação do ponto 4, que nós falamos sobre a obra mediadora de Cristo, e agora nesse ponto 5 queremos abordar a respeito da sua humilhação e sua exaltação. Pois bem, nós temos nesse assunto da encarnação e humilhação de Cristo, que ele escolheu não exercitar sua autoridade divina do mesmo modo como fazia antes. Ele escolheu não exercer os plenos privilégios de sua autoridade e permitiu a si mesmo ser governado, abusado, morto, zombado por homens mortais e malignos. Mas depois de ter realizado a obra mediadora, a obra expiatória, a obra redentora que o Pai confiou, ele foi exaltado às alturas como Deus homem, o Cristo, o Messias. Há um texto nas Escrituras Sagradas que traz uma abordagem escrita pelo apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 11. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia e nós vamos fazer uma breve reflexão, não tão profunda, mas o suficiente para entendermos o uso dessas atribuições divinas de forma limitada por opção, para que a sua missão como homem fosse possível. O versículo 6 de Filipenses 2 começa dizendo assim: ele, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o verso 11. Observe o quanto esse texto é relevante para entendermos a humilhação e a exaltação do Cristo encarnado. William Barclay, ele diz que esta passagem é mais importante e mais emocionante que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus. Aqui Paulo alcança as alturas mais excelsas de sua reflexão teológica a respeito do Filho de Deus, na opinião do comentarista William Barclay. O que vem a ser essa expressão subsistindo em forma de Deus? Vamos analisar com detalhes. William Barclay diz que essa palavra subsistindo, que é hiparken, descreveu aquilo que é essencialmente que é essencial e não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalterável ou inalienável. Descreve características inatas, imutáveis e inalteráveis. Assim, Paulo começa dizendo que Jesus Cristo é Deus em forma essencial, imutável, inalterável. A essência não muda. Então, subsistir significa inalteravelmente, imutavelmente. Essa abordagem é importante para que não venhamos levar em consideração que Jesus não era Deus enquanto esteve homem. O Filho de Deus deixou o céu, a glória, o seu trono e fez-se carne. Se fez homem. Aquele que em seu estado pré-encarnado é igual a Deus é a mesma pessoa que se esvaziou. O verbo utilizado em Filipenses é o keno, se esvaziou. Literalmente significa tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Paulo usa aqui a palavra mais gráfica possível para que se faça patente o sacrifício
da encarnação, para dar ênfase a essa encarnação. Ele se esvaziou. E o que significa esse esvaziou-se a si mesmo? A palavra kenosis é traduzido como esvaziou-se e trata do autoesvaziamento de Cristo em sua encarnação. Esse assunto é um pouco delicado e tem sido discutido ao longo da história da igreja e pode facilmente levar você a uma heresia. Por exemplo, o Sínodo de Antioquia, em 341 da era cristã, afirmou que Cristo esvaziou-se a si mesmo de ser igual a Deus. Então, ao mesmo tempo em que defendia a divindade absoluta de Cristo, disse que ele se esvaziou da sua divindade. Então, durante a Reforma, discutiu-se também a possibilidade de Cristo ter se esvaziado de seus atributos de onipotência, onisciência e onipresença, sem que isso afetasse a sua divindade, como foi abordado pelo Hayre em sua obra de 2004. Então, é importante que todas as teologias sistemáticas escritas e conhecidas em língua portuguesa dê ênfase a esse assunto sobre a humilhação e exaltação de Cristo, para que esse ponto não seja passado despercebido. Esvaziar-se não significa exatamente que ele deixou a sua divindade, ou que ele dividiu a sua divindade, ou que a sua divindade não estava presente enquanto ele agia na sua obra, na sua missão humana. Esvaziou-se a si mesmo foi abordado no século XIX por alguns teólogos da Alemanha e foi criada a teoria da kenosis. E na Inglaterra, a Alemanha foi mais ou menos 1860, na Alemanha até 1880 e, como sequência, na Inglaterra 1890 a 1910. E passaram a defender a ideia de encarnação que jamais foi defendida na história da igreja. Essa nova ideia foi chamada de teoria e a posição geral representada por ela foi chamada de teologia kenótica. Essa teoria defende que Cristo abriu mão de alguns atributos divinos enquanto estava sobre a terra como homem. Houve necessidade dele fazer isso para que ele morresse, para que ele sofresse, para que ele fosse atingido por alguns sofrimentos que o homem pode sofrer e que Deus não sofreria se ele não abrisse mão ou não fizesse uso, por enquanto, de seus atributos. Do que Cristo se vaziou? Eis a pergunta. Certamente não foi da existência na forma de Deus. Isso seria impossível. Ele é essencialmente Deus, inalteravelmente. Ele continuou sendo o Filho de Deus decisivamente. Cristo renunciou ao seu ambiente de glória. Mas o céu não ficou vazio. Ele pôs de lado a sua majestade e glória, como João 17,5 ele afirma, assumindo a glória que eu tinha contigo, ó Pai, antes da fundação do mundo. Então se observa que enquanto ele ora em João, dá para perceber que ele faz referência a uma glória no passado e que agora de alguma forma ele abre mão por enquanto para depois reassumi-la. Mas ele permaneceu Deus, ele jamais deixou de ser Deus e possuidor da natureza divina. Mesmo em seu estado de humilhação, ele jamais se despojou completamente de sua divindade. Ele essencialmente continuou na forma de Deus. O mesmo que se humilhou foi exaltado. E essa exaltação lhe foi dada pelo Pai. Lhe deu um nome acima de todo nome. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação, segundo William Hendriksen. A estrada para a coroa passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Temos a referência de Mateus 23:13, Lucas 14:11, 18 e 14, Tiago 4:10 e 1 de Pedro 5:6. Foi por causa do sofrimento, da morte, que essa recompensa lhe foi dada, segundo Hebreus 1:3, 2:9 e 12:2. O William Hendriksen, ele faz essa abordagem de que essa humilhação leva à exaltação.
de que a cruz levou a coroa, de que a morte levou a ressurreição e a assunção. E Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Algo extraordinário estava acontecendo em nosso favor. Deus não deixou Cristo na sepultura, mas levantou da morte e levou de volta ao céu e o glorificou. Veja a base disso em Atos 2:33 e Hebreus 1:3. Hernando Dias Lopes, ele afirma que Deus deu a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra, confirmando Mateus 28:18. Deu a ele a autoridade para julgar, confirmando João 15:27. E fez de Jesus Senhor dos vivos e dos mortos, como Romanos 14:9 afirma. Fazendo-o assentar à destra do Todo-Poderoso, acima de todo principado e potestade, e o constituiu como cabeça de toda a igreja, como diz Efésios 1:20-22. Então, esse texto que foi elaborado por Hernandes Dias Lopes nos mostra o quanto essa humilhação e exaltação tem a ver com sua missão, o seu propósito, sua obra aqui na terra. O Filho precisou passar por esta encarnação, se fazer homem, passar por esse sofrimento e morte como homem, ressuscitar como homem e ao mesmo tempo mostrar que a sua natureza divina não foi alterada. Ele simplesmente não fez uso de alguns atributos para que a sua missão não fosse interrompida ou alterada. Nós, continuando esse assunto da ressurreição e ascensão, é importante fazer essa abordagem de Cristo para que a nossa missão ela não fique, falando sobre a humilhação e exaltação, ela não fique incompleta. Ele foi exaltado não só apenas com um nome acima de todo nome, ele foi exaltado também quando ressuscitou e subiu ao céu. Nós temos a evidências da ressurreição, como por exemplo o túmulo vazio, onde Jesus foi sepultado. Nós temos como evidência da sua ressurreição as aparições, como a Bíblia afirma que apareceu a Maria, apareceu a alguns dos apóstolos, depois apareceu aos 12, depois apareceu a uma sequência grande de pessoas. A Bíblia afirma mais de 500 durante um espaço de 40 dias. Muitos foram testemunhos da sua ressurreição. Maria Madalena, outras mulheres, Pedro, como temos aí João 20, Mateus 28, 1 Coríntios 15. Ele ressuscitou poderosamente porque ele é Deus. A sua ascensão, de fato, foi num período de limitação a que Cristo se sujeitou. Porém, no fim desse período, como diz Filipenses 2, do 6 ao 11, ele foi exaltado e assunto ao céu, como Atos capítulo 1. A partir do versículo 11, nós observamos anjos dando testemunho e homens ungidos, os apóstolos, observando Jesus sendo elevado diante dos olhos deles. Essa exaltação ela é firmada em Efésios capítulo 1, versículo do 20 ao 23. A garantia da ressurreição dos crentes em 2 Coríntios 4:14, ela é fundamentada em que Jesus foi assunto ao céu. Essa sua ascensão, ela nos garante que ele estará poderosamente reinando para também operar essa ressurreição em nós. Isso também designa Cristo como cabeça da igreja, conforme Efésios capítulo 1, e nos garante um sumo sacerdote no céu que intercede por nós e nos fará crer e ter esperança de que, como ele ressuscitou, também ressuscitaremos, e como ele está no céu, também estaremos. Então vamos firme nessa expectativa de que o Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele operou de forma perfeita a sua obra mediadora, fazendo a união entre Deus e os homens. Aquele que recorre a Cristo em fé, em esperança e amor, ele passa a vivenciar na sua morte a própria vida e vida eterna. E porque ele ressuscitou e foi ao céu, ele também nos garante que há de nos buscar e nos levar para ele, para que ele, onde ele estiver,
estejamos nós também. Deus abençoe e daremos continuidade a esse assunto ainda para completar a doutrina da cristologia.